Nesse vídeo, o foco é nas criaturas mágicas classificadas como bestas ou feras, ou seja, vocês não vão ver, por exemplo, dementadores, elfos domésticos, duendes e gigantes na minha lista, porque essas criaturas mágicas são classificadas como seres e não feras. Eu também não vou incluir os centauros nesta lista, porque embora eles sejam classificados como feras pelo Ministério da Magia a pedido deles mesmos, eles têm todas as características de um ser, inclusive sendo reconhecidos por serem naturalmente talentosos em tiro com arco, magia de cura, adivinhação e astronomia. Então, nesta minha lista, estamos falando apenas dos animais mágicos, beleza? Bora pra lista. Na terceira posição, o basilisco. Vejam só o que diz o livro de Câmara Secreta sobre o basilisco. Das muitas feras e monstros medonhos que vagam pela nossa terra, não há nenhum mais curioso ou mortal do que o basilisco, também conhecido como Rei das Serpentes. Esta cobra, que pode alcançar um tamanho gigantesco e viver centenas de anos, nasce de um ovo de galinha chocado por uma rã. Seus métodos de matar são os mais espantosos, pois além das presas letais e venenosas, o basilisco tem um olhar mortífero, e todos que são fixados pelos seus olhos sofrem morte instantânea. As aranhas fogem do basilisco, pois é seu inimigo mortal, e o basilisco foge apenas do canto do galo, que lhe é fatal. O basilisco era uma fera mágica geralmente criada por bruxos das trevas. Herpo o Sujo foi o primeiro a criar um basilisco. Essa serpente gigante pode crescer até 15 metros de comprimento. Com pele verde escura ou clara, a criatura possui fileiras de presas venenosas e afiadas e olhos amarelos. Os basiliscos podem viver em média pelo menos 900 anos. O basilisco de Salazar Slytherin, por exemplo, viveu por aproximadamente 1000 anos. Isso porque os bruxos das trevas que controlam essas criaturas podem usar a ofidioglossia para colocá-las em um sono profundo e impedir seu envelhecimento. Contudo, a obediência do basilisco depende do relacionamento entre a criatura e o bruxo ou bruxa ofidioglota. Por exemplo, Tom Riddle era o único que podia comandar o basilisco de Salazar Slytherin. Inclusive, ele diz isso pro Harry, falando que língua de cobra não salvaria o garoto, porque o basilisco só obedecia a ele. O contato direto com os olhos do basilisco é mortal, ou seja, aquele que olha diretamente para os seus olhos amarelos morre instantaneamente. O contato indireto com os olhos ocasiona a petrificação, como vemos em Harry Potter e a Câmara Secreta, onde alguns alunos de Hogwarts olham para os olhos do basilisco indiretamente e acabam sendo petrificados. O veneno do basilisco é uma substância tão poderosa que pode matar uma pessoa em poucos minutos, causando sonolência e visão turva até o completo apagão. O único antídoto conhecido contra o veneno do basilisco são as lágrimas de Fênix. Contudo, o basilisco possui uma grande fraqueza, e eu digo que é uma grande fraqueza porque até parece algo meio bobo, algo que parece ser fácil de ser arranjado. O canto do galo é fatal para um basilisco. A criação de basiliscos foi proibida na época medieval, um regulamento que está em vigor até os dias de hoje. Na segunda posição, o Nundu. O Nundu é um mamífero gigante semelhante a um leopardo, nativo do leste da África. Apesar de seu tamanho gigantesco, ele se move silenciosamente. O hálito do Nundu é tão tóxico e cheio de doenças que é capaz de dizimar vilarejos inteiros. Além disso, não há nenhum registro que dê conta de um Nundu ter sido vencido por menos de 100 bruxos trabalhando juntos. E só para vocês terem uma ideia, os dragões que foram usados no torneio Tribruxo foram subjugados por cerca de 10 bruxos. E vale lembrar que os dragões estão na lista das criaturas mais poderosas e temidas do mundo bruxo. Isso nos dá uma ideia do quão aterrorizante é um Nundu. É uma fera extremamente complexa e difícil de se domar. E é por todas essas razões que o Nundu é considerado por muitos como o animal fantástico mais perigoso que existe. No filme de Animais Fantásticos, nós vemos que Newt Scamander possui um Nundu em sua mala, mas nós não temos maiores informações sobre o método que ele utilizou para capturar essa criatura, já que ela é considerada uma das mais impossíveis de se domar. A interação pacífica de Scamander com o Nundu desafia essa crença e evidencia a habilidade admirável que ele tinha
para lidar com criaturas mágicas, inclusive as mais perigosas delas. E finalmente, na primeira posição, a Fênix. A Fênix é um grande pássaro mágico, aproximadamente do tamanho de um cisne, com plumagem vermelha e dourada, bico dourado e garras reluzentes. O pássaro possui olhos negros e uma cauda tão longa quanto a de um pavão. Suas penas brilham fracamente no escuro e as penas douradas da cauda são quentes ao toque, mas não ao ponto de queimar. A pena de Fênix é utilizada como núcleo de varinhas e é considerada por Garrick Ollivander, famoso artesão de varinhas, como um dos 3 núcleos supremos, juntamente com o pelo de unicórnio e a fibra de coração de dragão. A habilidade mais surpreendente da Fênix, sem dúvida, é sua capacidade de se regenerar. Ela explode em chamas quando seu corpo envelhece e ressurge das cinzas como um filhote recém-nascido. Esse evento é chamado de Burning Day, ou em português, Dia da Queima. A Fênix também é capaz de receber o impacto total de uma maldição da morte e assim ressurgir das cinzas, o que indica que nenhum feitiço seria capaz de matar uma Fênix permanentemente. Afinal, ela ressurgiria das cinzas após receber o impacto do feitiço. E nós vemos isso acontecer em Harry Potter e a Ordem da Fênix quando Dumbledore duela com Voldemort lá no Ministério da Magia. Fawkes recebe o impacto da maldição da morte protegendo Dumbledore e assim ela rapidamente pega fogo e ressurge das cinzas como um filhote de Fênix. Com essas habilidades mágicas, a Fênix é a única fera mágica que possui a verdadeira imortalidade. A Fênix também é imune ao olhar de um basilisco, que normalmente mata qualquer um que tem contato visual direto com ele, ou petrifica quem tem contato visual indireto, como ter um vislumbre da enorme serpente através de um espelho, por exemplo. Ou seja, a Fênix pode olhar diretamente ou indiretamente para os olhos de um basilisco sem sofrer nenhum mal. E como se não bastasse tudo isso, as lágrimas de Fênix possuem propriedades curativas extremamente poderosas. Por exemplo, como eu mencionei antes, Lágrimas de Fênix é o único antídoto conhecido para o veneno do basilisco, sem falar que a canção da Fênix aumenta a coragem daqueles que são bons e causa medo nos corações daqueles que servem o mal. Apesar de ser uma criatura mágica difícil de domesticar, se domesticada, a ave se torna uma criatura extremamente leal ao seu dono, capaz até de ajudar aqueles que compartilham da mesma lealdade, tal como vemos na relação de Alvo Dumbledore com sua fênix Fawkes. Em Harry Potter e a Câmara Secreta, Fawkes ajuda Harry a lutar contra o basilisco simplesmente porque a ave sentiu o quão leal o garoto era a Dumbledore. Ou seja, a lealdade de Fawkes a Dumbledore era tão forte que, para ela, Harry merecia sua lealdade também só pelo fato do garoto ser leal ao velho bruxo. Por fim, a Fênix era capaz de levantar grande peso com suas caudas, assim como também era capaz de voar razoáveis distâncias sem esforço com até 4 pessoas segurando em sua cauda. A Fênix também pode desaparecer e reaparecer à vontade em explosões de chamas e levar qualquer pessoa que estiver segurando ela. Essa habilidade é semelhante à aparatação, e vimos isso acontecer no capítulo 27 de Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando Dumbledore partiu do seu escritório depois de receber ordem de prisão do Ministério da Magia. Eu confesso que foi muito difícil definir a primeira colocação. Eu me debati muito entre o Basilisco, o Nundu e a Fênix. Primeiro eu coloquei o Basilisco na primeira colocação, por causa desse trecho do livro de Câmara Secreta, que diz que das muitas feras que vagam pela Terra, não há nenhuma mais mortal do que o basilisco. Além disso, a capacidade que o basilisco tem de matar apenas olhando diretamente para sua vítima é algo que me impressiona bastante. Porém, a principal fraqueza do basilisco também impressiona muito: o canto do galo. Ou seja, basta o basilisco ouvir o canto de um galo que isso é fatal para ele. Então, esse detalhe me fez recuar e não colocar o basilisco em primeiro lugar. Depois, eu quase coloquei o Nundu na primeira colocação, porque de acordo com as afirmações do site oficial do Wizarding World, e como eu já mencionei aqui no vídeo, o Nundu é considerado por muitos como a criatura vivente mais perigosa que existe. E seu hálito é tão tóxico e cheio de doenças que é capaz de dizimar vilarejos inteiros.
E para completar, no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, é dito que nenhum Nundu foi vencido por menos de 100 bruxos trabalhando juntos. Então, depois de avaliar todas essas informações, eu cheguei à conclusão de que o Nundu era o animal fantástico mais poderoso do mundo mágico. Só que depois de analisar com mais atenção, foi impossível não colocar a Fênix em primeiro lugar, por causa de todas as habilidades mágicas e poderes que ela tem, mas especialmente por causa da capacidade de se regenerar, inclusive podendo ressurgir até mesmo depois de receber o impacto de uma maldição da morte. A capacidade de ser imortal de forma natural é o que diferencia a Fênix de todos os outros animais fantásticos do mundo bruxo, e é por isso que ela é a primeira colocada na minha lista. Já vão deixando o seu like e ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Caso você ainda não seja inscrito aqui no Wizarding Bruno, se inscreve aí e fique por dentro de tudo o que rola por aqui no canal. Agora você também pode se tornar membro da Ordem do Patrono, o clube de membros aqui do Wizarding Bruno. Por apenas R$ 6,99 por mês, você passa a ter acesso a uma série de benefícios exclusivos. Faça como essa galerinha aqui da tela de membros do canal e apoie ainda mais o Wizarding Bruno. Seja membro da Ordem do Patrono. Se você quiser apoiar ainda mais o Wizarding Bruno, comente nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo do canal usando o Valeu Demais. O Valeu Demais é como o superchat das lives, só que para vídeos como esse aqui. Com o Valeu Demais, você faz uma contribuição extra para o canal, além de garantir que seu comentário será respondido.